Que a paz e a graça seja com todos, amém? Bom dia a você que está no seu lar, que nós possamos juntos, nesta manhã, buscar a direção do Senhor. A igreja pode tomar assento. Louvamos a Deus, porque podemos oferecer para Ele a primícia da nossa semana. E eu tenho certeza que quando nós priorizamos o reino de Deus, quando nós colocamos Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, as demais coisas vêm por acréscimo. Amém? O maior engano meu e seu seria nós não colocar o reino em primeiro lugar. Colocar a vida material em primeiro lugar é o engano. Colocar somente a família em primeiro lugar é o engano. Tudo aquilo que vai perdendo o equilíbrio na minha vida e na sua, vai perdendo também a abundância que a palavra do Senhor promete para cada um de nós e para cada área da vida. Já vamos para a 12ª mensagem, então, da série Organizando a Casa. Quero encerrar essa série no culto de ceia da semana que vem. E louvamos a Deus porque Deus tem dado para cada um de nós sementes para que nós possamos ter melhorias para cada área. Então, é uma necessidade hoje, o ajuste, porque o espírito que opera no mundo, ele quer destruir a família. O ajuste deve ser uma necessidade minha e sua. Lá em 1 Pedro 5,8, eu acho que é esse texto, coloca para nós: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então ele anda ao nosso derredor em todo o tempo, esperando eu e você deixar uma porta aberta para ele entrar e construir o ministério que ele tem nessa vida terrena, que é matar, roubar e destruir. Esse é o chamado que ele tem para atingir as famílias, porque sabemos que a família foi criada por Deus com um propósito de existência para essa terra, para juntos perpetuar desígnios. Então, por que destruindo a família, o destino da perpetuação humana e a sociedade fica sem controle? A sociedade ela fica sem controle, as famílias elas ficam sem controle. E quando existe uma família que está sem controle, é porque existe algo de errado que controla elas. Elas perdem o controle em uma área e elas acabam sendo governadas nesta área por algo de errado. Então, por isso que nós temos que ter um relacionamento com Deus, porque quando nós temos esse relacionamento com Ele, a vida ela vai melhorando em todas as áreas. Amém? Você pode ter certeza nesta manhã que aquilo que eu venho, aquilo que eu faço, aquilo que eu pratico, o resultado não é para Deus. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós praticamos, o resultado ele retorna para nós. O maior engano é você achar que se você praticar aquilo que Deus está falando, você está somente agradando a Deus. Claro que o relacionamento é muito importante, mas cada prática minha e sua, o resultado ele retorna para nós. Se nós não praticarmos, não tem resultado. Romanos 14, 7, o apóstolo Paulo nos ensina que algo bem importante, pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. E o 8, se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Então este é o propósito de Deus para cada um de nós, tanto para você quanto para mim, para nós não vivermos somente para si. Gente, essa é a melhor filosofia de vida. Você não viver um egoísmo, e não viver para si é uma escolha. É uma decisão minha e sua. Porque se você viver para si, a vida não vai lhe devolver nada. A vida ela não dá, a vida ela devolve. A minha vida, a sua vida, ela não dá, ela é devolvida para nós aquilo que sai de nós.
Então, quando a nossa vida ela é uma constante semeadura, quando você constantemente está semeando no reino, andando e caminhando na direção certa, nós temos os resultados suficientes para cada área da vida. Amém? Posso ouvir um amém, gente? Amém. Nós temos os resultados para cada área da vida. Hoje não está frio, tá? Vocês podem falar mais forte. Está bem bom hoje, está especial. Então, eu não estou gostando do que eu estou vivendo. Revise, examine aquilo que você está semeando, ou se você não está semeando, nada também. Muitas pessoas semearam e ainda estão colhendo aquilo que semearam, mas não estão mais aí e deixaram de semear. Vai chegar um dia que a colheita vai acabar. Mateus 7:24 tem sido o nosso texto-chave que Deus tem nos dado para esta série. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Ele construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque ela tinha seus alicerces na rocha. Quantas pessoas nós ouvimos, quantas pessoas construíram algo, construíram casas, empresas, casamentos, mas quando veio a tempestade, quando veio o engano, quando o inimigo que estava ao derredor colocou diante dele, porque o inimigo não coloca diante de nós aquilo que nós não gostamos, aquilo que nós não queremos. Ele sabe o que cada um de nós tem como fraqueza. Todo ser humano ele tem uma fraqueza. E o inimigo ele trabalha dessa forma. E aí muitas casas caíram. Quantas casas hoje tem para vender? Construíram com o arquiteto, era o sonho deles. Aquele jardim era o sonho. Aquela casa, aquele quarto, e tudo se acabou. Por que se acabou, gente? Por que veio a tempestade? Por que a casa não suportou a tempestade, a luta? Não suportou a investida do inimigo? Por que será? Porque ela não estava fundamentada sobre a rocha, sobre os ensinos de Jesus, sobre a palavra. Vir à igreja é para uma pessoa sábia. Achar e não valorizar estar na igreja para uma pessoa medíocre. O que é uma pessoa medíocre? É aquela que vive na média de todas as pessoas. Para mim está bom isso aqui, meu pai e a minha mãe tiveram isso. A minha casa foi assim, meu pai se separou 3 vezes, eu também estou separando. Meu pai era bêbado, eu também vou ser bêbado. Não sei o que, a empresa quebrou, a minha quebrou também. E vai se acostumando com as coisas ruins. Então nós não podemos se acostumar e nós temos que determinar para nós ter a nossa casa. Que a casa tem pessoas dentro. Mas as pessoas precisam praticar aquilo que está vindo da parte de Deus. Porque os desafios vêm para todos. Mas a diferença é a gente passar. É igual quem tem uma enfermidade. Passe uma enfermidade com Jesus e passe uma enfermidade sem Jesus. Nós acompanhamos uma vez uma irmã da igreja. Ela já não está mais aqui. Eu acho que ela não tinha se batizado. E ela estava com uma enfermidade, ela estava com câncer, e nós fomos visitar ela. E nós fomos para levar uma palavra para ela lá. Uma palavra de carinho, de amor. E chegamos lá, gente, ela estava muito bem. Ela estava cuidando das pessoas que estavam no quarto com ela com a mesma doença. Para você ver como é diferente. Uma pessoa que está bem alimentada espiritualmente, uma pessoa que ela possa estar passando uma necessidade, um desafio, ela consegue conduzir aquele desafio da forma que Deus espera que ela conduza. Então a nossa conduta tem muito a ver em nós ouvir, crer e praticar, e também acreditar. Ouvir, crer, praticar e acreditar. E aí? Mas quem ouve essas minhas palavras e não pratica é como um homem insensato, um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre areia, viveu só para essa vida terrena, achou que essa vida terrena ia trazer para ele, ia suportar para ele sustentar ele as vontades, porque muitas vezes as pessoas acham que o dinheiro ou que a vida terrena somente vai suprir dentro dela a necessidade dela, e não supre, gente. Porque senão a maioria das pessoas que são bem-sucedidas não se
não tenha suicídio. Porque não são hoje as pessoas que são mal-sucedidas que tiram a vida. São as pessoas que são bem-sucedidas. Por que isso? Porque o dinheiro, ele não supre o lugar de Deus. E como o inimigo trabalha? Querendo mostrar que as outras coisas vão suprir, mas não supre. E aí querem mais e não chega. E querem mais e não chega. E estão correndo mais e não chega. E estão perdendo as famílias e não chega. E o inimigo conseguindo construir o ministério dele. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E grande foi a sua queda. Grande é a queda das pessoas. Uma pessoa que vive uma religiosidade, ela tem uma queda dentro da igreja. Porque a religiosidade, ela é construída pela incredulidade. A pessoa sabe o que é certo, mas ela não pratica. Saber não vai dar resultado para mim. Praticar aquilo que eu sei que é certo, isso sim. Então, lá em João 15:7, eu não peguei esse texto, a palavra é bem clara. Se vós permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Olha o alinhamento. Eu permanecer e a palavra permanecer em mim. Você permanecer e a palavra permanecer em você. Pedirão o que quiserem e será concedido. Você não vai precisar comprar, como foi falado nesta manhã, alegria. Você não vai precisar comprar paz, porque não tem para vender. Você não vai precisar comprar resultado, porque não tem para vender o resultado, quem dá é Ele. Quando a gente pratica o que Ele pede para nós. Amém, gente? Então a palavra é muito clara, que para nós organizar a nossa casa, eu preciso fazer a minha parte. Porque o ser humano não foi construído por Deus e colocado dentro de um balaio, tudo da mesma espécie. O ser humano foi construído por Deus individualmente. Amém? Individualmente. Deus trabalha em cada um de nós individualmente. E eu ainda falava na quarta, um texto ainda que está forte dentro de mim. Que quando os discípulos estavam com Jesus no barco, na tempestade. Todos nós aqui já passamos tempestade, ou você chegou aqui e está passando uma tempestade. Ou você que está no seu lar também. Então ali existia uma tempestade. E aí o que a gente vê? O que Jesus estava fazendo dentro do barco? Dormindo num travesseiro. A água entrando no barco. E eles apavorados, o vento e as ondas. E ele dormindo num travesseiro de pena de ganso. Tranquilo. E a tempestade não acordava Jesus. Vocês acham que a água batendo nele não ia acordar ele? O vento. Se a gente estivesse ali, eu já ia estar grudado dos dois lados do barco. E os discípulos apavorados. E aí eles chamaram Jesus. E aí Jesus ouviu a voz deles. Mas Jesus não ouve a voz da tempestade. Jesus não ouve a voz da enfermidade. Jesus não ouve a voz do problema que você chegou aqui. Jesus ouve a nossa voz. Quando você chama Ele. Quando você fala com Ele. Quando você tem relacionamento com Ele. O que Ele fez? Uma ordem que Ele deu, parou a tempestade. Uma ordem Ele pode dar para a sua vida nesta manhã. E pode parar a tempestade que está acontecendo. Mas o que eu tenho que fazer então? Eu preciso ouvir. Eu preciso crer. Eu preciso praticar. Eu preciso acreditar. Eu não posso me tornar um religioso. E vamos para o primeiro ponto desta manhã. São 4 pontos somente que Deus me colocou no meu coração. E eu digo para vocês que em uma semana a gente come... quem come aqui na semana arroz e feijão? Levanta a mão. E quem come mais arroz e feijão durante os 7 dias da semana do que churrasco? Quem come mais arroz e feijão do que churrasco? Comer churrasco todo dia, misericórdia, né? Mas é bem bom no meio da semana fazer um, né? E aí, então, o que eu quero dizer para você nesta manhã? O arroz e o feijão, ele é um sustento para casa, para a gente, porque o churrasco é o diferenciado, não é assim? Lá no domingo, lá, você faz um churrasco, você sai para comer um churrasco, você vai fazer um churrasco, quer convidar nós para ir lá hoje. Então é assim,
A palavra de Deus de hoje, que Deus colocou no meu coração, ela é um sustento. É aquilo que sustenta. É aquilo que dá o resultado. É aquilo que dá a firmeza. Então tem coisas, o churrasco ele brilha mais, mas não é o que sustenta nós a semana inteira. Tem coisas que você vai ouvir, que parece que a gente gosta de ouvir, que brilha mais. Mas não é o que mantém. O arrepio, gente, não mantém. A alma não mantém. Arrepio não paga conta. Arrepio não salva casamento. Arrepio não muda uma dívida. Mas o entendimento transforma uma vida. O entendimento transforma uma casa. Romanos 12, 2, a palavra diz, o apóstolo Paulo, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Então, mudar a forma de pensar, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para nós encontrar, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar. A gente precisa mudar o nosso sistema. E o primeiro ponto, tenha a sua fé na justiça de Deus. A minha fé e a sua fé, ela deve ser determinada na justiça de Deus. Porque se nós olharmos, eu tenho certeza que muitas pessoas querem determinar a sua fé no amor de Deus. O amor de Deus é para a nossa salvação. João 3,16, a palavra não diz que Deus amou somente os cristãos. Deus amou o mundo inteiro, todo o mundo. Que deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse amor incondicional de Deus pelo ser humano é para a salvação. E nós devemos ter uma fé então na justiça de Deus. Porque a fé pelo amor de Deus, muitas pessoas pensam assim, se Deus me deu o filho dele, capaz que Deus não vai me dar essa bênção. Capaz que Deus não vai fazer isso aqui que eu estou precisando na minha casa. Capaz que Deus não vai abrir essa porta. Claro que Deus pode fazer tudo isso, mas nós precisamos fazer a nossa parte. A fé na justiça de Deus é nós saber que nós temos que fazer a nossa parte. E Deus vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Então o amor, ele salva. E Deus, ele quer salvar a todos. Mas o que vai mudar a nossa vida são os padrões de justiça. Se você quer mudar a sua vida, são os padrões de justiça. Segundo a Pedro 1:1, olha esse texto aqui, o que ele nos ensina. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, receberam conosco fé igualmente valiosa. Na minha tradução diz fé na justiça. Então, o povo hoje perece muitas vezes porque falta o conhecimento, por não conhecer as Escrituras. A palavra diz, eu acho que é Mateus 22, 29, esse texto. Jesus respondeu, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Gente, ainda falava na quarta, se os lírios, se os pássaros, se o vento entende Jesus, como o ser humano que foi criado por Deus muitas vezes não entende. Está passando uma necessidade em uma área e ele não consegue entender o que a palavra está dizendo. Gente, a palavra de Deus que você tem na sua casa, ou está com você aqui, a palavra de Deus é o manual seu. A palavra de Deus mostra para você como você vai ter que funcionar, como eu vou ter que funcionar. Quantos aqui compram um carro e não olham o manual? Levanta a mão. Esse dia deu uma luzinha lá, mandei a foto para o mecânico, olha no manual. Eu lembrei. Olha no manual, diz ele para mim. Bate, olha para aquele manual, ele chega a ficar assim, meu chapéu. Que luta que a gente tem para o manual.
E o manual do carro, o manual, quem compra eletrodoméstico, as mulheres aqui, e olha o manual? Quem olha? E quem não olha, levanta a mão. A maioria não olha nada. E aí quando não funciona, quando lá bota para botar uma coisa no liquidificador que não é de botar, e não funciona, e daí estraga, o que vocês fazem? Ah, comprei agora, vou levar de volta para lá. Eles vão ter que dar um jeito. Eu sei porque eu vendo roupa. Eles botam na máquina e dizem que o problema é a roupa. Não, é a máquina que eles botam. Olha aqui o que aconteceu com a peça. O manual, gente, ele mostra como funciona o equipamento, como funciona o carro, qual é o combustível que tem que botar nele, qual é a potência dele. A palavra de Deus é o manual do cristão. Ela mostra como nós devemos funcionar. Ela ensina a gente o que é certo e o que é errado. Ela mostra onde a gente precisa dos resultados. Então nós não podemos pensar como eu era, como Deus me ama. Nós temos que colocar a nossa fé na justiça de Deus. E o que é então fé na justiça de Deus? Fé, gente, é como o seu, vou dar um exemplo aqui de novo. Fé é como o seu contra-cheque. Você recebe se você trabalha, não é assim? Tem alguma fábrica que está pagando quem não trabalha? Vou fazer uma carteira lá. Você recebe aquilo que você trabalha. Fé na justiça de Deus é dessa forma. O Salmo 37:6, coloca esse texto para nós aqui, Davi fala. Ele deixará claro, não tem outra tradução? Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Então a nossa justiça, o nosso resultado, aquele sol do meio-dia que é quente, quando você é justo diante de Deus, os resultados vão vir para você, para cada área da vida. Seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja na sua empresa. Então fé na justiça é o resultado em cima da mesa. A palavra diz que quem não trabalha, que não coma. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas estão com fé no amor. Querem que Deus faça aquilo que eles têm que fazer. Quando a gente chega na igreja, eu pensava dessa forma: Deus muda isso, Deus muda aquilo. E enquanto que eu não conhecia a palavra, eu era ignorante diante da palavra, Deus ia fazendo. Eu dizia: nossa, como Deus é bom. Deus manda tudo que eu peço no início que eu cheguei. E aí depois, com o tempo que eu fui aprendendo a palavra, Deus dizia assim para mim: agora tu pratica e tu colhe. Tu pratica e tu colhe. Tu pratica e tu colhe. Porque a gente vai conhecendo e sabendo o que é certo. E aí a gente vai praticando e a gente vai colhendo. A gente vai semeando e a gente vai colhendo. Então, fé na justiça é a resposta que os nossos filhos dão para nós também. Na educação que nós passamos para eles. Fé na justiça é o seu crédito que você tem no mercado financeiro também. E quando se descobre essa fé preciosa na justiça, a fé, gente, ela cancela o passado da gente, ela acorda a gente para o presente e ela constrói o nosso futuro. Tem muitas pessoas que o seu passado até cancelou, mas não acordaram ainda para o presente e não estão conseguindo construir um futuro. A palavra é clara em Gálatas 6:7, eu gosto desse texto: não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele colhe. Então aquilo que eu planto retorna para mim. Se eu plantar algo lá, quem tem um terreno e planta algo, quando a gente planta um pé de bergamota, aquele pé de bergamota é para quem? É para a gente. Quando passa para o vizinho na divisa, ele come umas, não é assim? Ou você dá para eles? Que tem gente que deixa cair todas as bergamotas e não dá para ninguém. Não, é meu, deixa apodrecer ali. Então, quando a gente planta algo, é para a gente o resultado. O ser humano é um ser que ele precisa entender que Deus trata ele individualmente. Deus vai tratar o pai individualmente da mãe. Vai tratar o marido individualmente da esposa. Então, nós temos que especificar aquela área da vida que alguém pode ter chegado aqui nesta manhã, ou alguém que está no celular,
eu estou com uma área da vida, eu estou com 2 áreas da vida, eu estou com 3 áreas da vida. Tem gente que está com 3 áreas da vida com um extintor embaixo do braço. Tem gente que pode estar com 2 áreas da vida que não está boa. E aquela que você identifica, você tem que focar. Se você focar ela 1 ano, você transforma aquela área da vida. Naquela área que está ruim. Estou ruim na minha área material. Espiritualmente eu estou bem com a minha família. Então foca naquela área. Mas não é de esquecer das outras. Porque é aí que está o problema. Deus tem abençoado muitas famílias na igreja. Famílias que chegaram muitas vezes que não tinham trabalho. Que não tinham sustento. E Deus, a nossa palavra é tão rica que ela abençoa, o ensino é tão rico que ele dá um crescimento, que a pessoa chegou sem nenhum trabalho e tem uma empresa hoje. Mas daí não tem mais tempo para Deus, porque se envolve só com a bênção. E aí para de semear. E aí ele fica colhendo o bom tempo que ele semeou. E ali na frente ele perde as bênçãos de Deus e não sabe por quê. Porque não tinha mais tempo para Deus. Então, quando uma terra ela é fraca, o que a gente põe nela para ela ficar forte quando a gente vai plantar? A gente põe o quê? Que vai potencializar. A gente bota um fertilizante para aquela terra ficar forte, não é assim? Para mudar a cultura daquela terra. Gente, a graça de Deus, que nós recebeu que nós não merecia, potencializa as minhas capacidades e as suas. Qual capacidade? Imagem, semelhança, domínio próprio. Se nós temos a imagem e semelhança de Deus e domínio próprio, essas 3 capacidades, não tem como a gente ir mal na vida, concordam comigo ou não? Como eu vou ir mal? Se eu sou pouco menos do que Deus, a palavra diz. Mas a graça é que potencializa. A graça potencializa e faz aquilo que naturalmente eu e você somos incapazes de nós fazer. E tem malas que nós carregamos na nossa vida, que a gente precisa de graça. Concorda ou não? Não tem mulheres que precisam de graça para carregar a mala do marido? Hein? Não precisa se cutucar assim, se olhar. Não tem mulher que precisa de graça para carregar a mala do marido. Não tem marido que precisa de graça para carregar a malinha que é a mulher. Às vezes acorda de manhã, está tudo certo, começa a mala a incomodar. E não é aquela mala que você vai para Torres, é a mala que está do seu lado. E é incrível, né? As mulheres são mais sentimental, mais almática, que se tu convida elas para passear, elas estão sempre felizes. Já percebeu as mulheres? Amor, tu botou gasolina, tu olhou o óleo, tu botou não sei o quê. Na volta, quando vem terminando a gasolina, é um brigueiro já, às vezes na volta já. Então tem malas que nós precisamos de graça para carregar, porque nós assumimos um compromisso com Deus. Você assumiu um compromisso com a sua mala, com Deus. E agora aguenta. Porque no início é assim, vocês estão rindo, mas é verdade. É tudo lindo no início. No namoro é lindo. É chiclete, é bacia de água quente nos pés. Eu lembro disso, eu vivi isso. Chegava no jogo de futebol, tinha uma bacia esperando. Depois que casou, até a bacia foi plantada flor dentro. Só que a gente tem que entender que a gente fez uma escolha agora, aguentar. Concorda comigo ou não? Deus desceu do céu e disse, ó, de cavalo brilhando, Deus desceu, ó, esse aqui é o teu, esse aqui é a tua. Não, eu escolhi. Sansão também escolheu. Eu quero a Dalila. Escolheu com os olhos dele, né? E perdeu os olhos. Então você que é jovem, cuide com a Dalila. A Dalila engana. Então, quando a gente descobre, gente, essa fé que Deus dá para cada área da vida, é possível a gente superar as dificuldades e prosseguir. Miqueias 6:8, esse texto fala para nós da justiça de Deus, o que Deus requer do ser humano. E Ele te declarou ao homem o que é bom, que o Senhor pede para ti. O que Deus pede para mim e para você?
praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o teu Deus. Então a nossa fé, o nosso resultado, vem da fé na justiça e não na fé do amor. A fé no amor é para a salvação, Deus ama todos, Ele quer salvar todos. Mas o meu resultado para a vida terrena é a fé na justiça. Eu preciso praticar para mim receber de Deus. Eu preciso plantar para mim colher. Porque se eu não plantar, eu não vou colher. Gente, Deus está sentado no trono dele, não é em cima do amor. Ele deu o amor, que era o filho dele. Salmo 89, 14, o trono de Deus é justiça. Ele está sentado em cima. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Para vocês verem como a justiça, a fé na justiça, é que vai mudar a minha casa, em todas as áreas. Eu quero que a minha esposa seja melhor, comece a ser melhor para ela. Eu quero que o meu marido seja melhor, comece a ser melhor para ele. Segundo ponto, cuide para a sua bênção não virar uma maldição. Gente, isso aqui é muito sério. E eu vi muitos casos nesses 10 anos. A bênção que Deus deu virou uma maldição na vida das pessoas. Aquilo que Deus deu para as pessoas desfrutar, se alegrar, os resultados que Deus deu no tempo que as pessoas viviam a fé pela justiça, virou uma maldição na vida das pessoas, porque as pessoas acabaram deixando de honrar a Deus para honrar a bênção, porque o dono da bênção, existe o dono da bênção, é Ele que determina a bênção para nós, amém? A gente escolhe a vida que a gente quer viver, mas é Ele que determina. Então Deus, Ele ama o mundo inteiro, mas Ele abençoa na justiça. Deus salva pelo seu amor, mas a bênção, o resultado é pela justiça. Quando Deus quer nos promover, gente, pode gravar isso, é uma palavra do apóstolo. Quando Deus Ele quer nos promover, Ele acaba dando para nós problemas para nós resolver. Amém? Quando está para você mudar de nível, Ele começa a dar problema para você resolver, para mim resolver. Por isso que muitas vezes o grande problema é a gente não ter nenhum problema. Sabia disso? Quando a vida começa a ficar tudo certo, quando eu começo a ser abençoado, eu começo a me desleixar, eu começo a deixar de ter compromisso com aquilo que realmente era um hábito antes da minha vida. Muitas pessoas deixaram de ter compromisso com Deus. E isso é uma coisa muito certa, que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Tiago 1:2, a palavra nos ensina: meus irmãos, têm de motivo de toda tristeza o passardes por várias provações. Está escrito tristeza, gente? Alegria. Ter motivo de alegria, você entender quando você está sendo provado, porque tem provas que vêm de Deus, mas tem prova que a gente está vivendo que foi nós que escolhemos, foi escolhas nossas, e quando é escolha nossa, quem tem que sair somos nós. Quando é uma prova que Deus nos coloca, é Ele que nos tira. Então quem não vive na luta, o que vai acontecendo? A pessoa vai se desviando automaticamente. Ela começa a se desleixar. Tem pessoas que quando as coisas melhoram, se desviam e se desleixam do seu relacionamento com Deus. E eu vi, gente, eu vi pessoas nesses 10 anos sair igual aquele filho, com muitos amigos e festa, depois que ficaram bem-sucedidos. E vi voltar igual aquele filho. E vi muitos que não voltaram com vergonha. Que aquilo que Deus abençoou, aquilo que Deus deu, e quer ver pela palavra como é real? Mateus 22:4. Aqui existia essa festa aqui, a tradição aqui dava, para cada pessoa que era convidada, eles davam a roupa antes já, para aquela pessoa ir na festa.
E aqui, então enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados que já preparei o meu banquete. Está preparado o banquete para a festa, os meus bois encevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. Para você ver como na palavra, bom, Eclesiastes fala, em Eclesiastes 1:9, que aquilo que foi volta a acontecer. O que foi há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Então o primeiro que foi convidado, ele respondeu: eu comprei um campo, eu preciso ir lá ver. Ele foi abençoado, ele era abençoado, só que ele acabou se envolvendo só com a bênção e a comunhão com os bens materiais. Gente, isso não mantém a sua bênção e nem a minha. A comunhão com o dinheiro não mantém a minha bênção e nem a sua bênção. O segundo, ele comprou juntas de boi, eu preciso experimentar. Tipo assim, ó, ele botou uma empresa, eu preciso ver os meus funcionários. Eu não tenho tempo mais para a minha fé, eu estou sobrecarregado. Gente, eu conheci pessoas que não tinham comida. E Deus devolveu para elas tudo que elas queriam. E elas não se mantiveram na igreja. A mulher de Ló, ela olhou para trás em Sodoma e Gomorra. Porque Sodoma e Gomorra não tinha saído de dentro dela. Por que eu falo sempre que Deus me deu uma palavra para mim? Conversão, o cristão sai do mundo. Santificação tira o mundo do cristão. Tem muita gente dentro da igreja convencida, convertida, mas não santificada. Que o mundo está aqui dentro ainda. O que eu falei? Que era arroz e feijão. Então tem pessoas que Deus salvou, não tinha sustento, se tornaram empresário, mas não tem mais tempo para Deus. Deus mudou a vida delas. E o terceiro ali, sabe aquele que maltrataram ali, mataram? Quem sabe era aquele que queria casar. Sabe aquele que chega na igreja assim, que chega com um revólver procurando, quer casar. E aí que casou, eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar da boneca em casa. Tem que arrumar o cabelo dela, não está boa, espirrou hoje, sabia? Então é muito sério, gente. A gente tem que entender que o pior de tudo é que tem pessoas que acham que estando em casa, estão vivendo e participando do reino. Deus tem um banquete para os seus filhos. É um banquete. Mas se nós não estiver participando, vivendo, nós vamos ficar fora desse banquete. Deus instituiu a família para nós cumprir o propósito do qual Deus criou e deu existência. Quem cria, olha bem isso aqui é bem real. Quem cria o espaço para a bênção somos nós. Mas quem dá a bênção é Deus. É eu e você que criamos o espaço para ela. Por isso a bênção é o nível do seu preparo que você tem para ter ela. Eu não estou preparado, vamos pensar aqui. Quantos queriam ter um carro zero? Muitos queriam aqui. Mas se você não está preparado para cuidar da manutenção desse carro zero, como é que Deus vai dar? Às vezes a gente quer algo grande que a gente não está preparado para receber. Antes de ter o carro, a gente tem que criar as condições para cuidar dele. Antes da gente ter uma família, a gente tem que criar as condições para ter a família. Antes da gente ter um filho, a gente tem que criar as condições para ter o filho.
Por que que as coisas começam a se perder dentro da igreja? É um processo. Fé no amor. Se envolve com a bênção que Deus abençoou e vai saindo aos poucos. Porque a fé não está na justiça, para de colher. Malaquias 2:2 fala claramente como Deus trabalha. Esse é um texto que quando eu ouvi a primeira vez eu me assustei. Se não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome. Honrar aquele que deu tudo, aquele que abençoou, aquele que mudou a história. Diz o Senhor dos Exércitos, eu vou enviar sobre vós, olha só aqui, a maldição, e eu vou amaldiçoar as vossas bênçãos. Ele nos abençoa. E aquilo que é uma bênção para mim e para você, é Ele que nos amaldiçoa quando a gente deixa de ter compromisso com Ele. E já as tem amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. E o 3, que até nos filhos respinga, eis que reprovarei a descendência, atirarei excremento no vosso rosto. Vocês estão vendo como Deus é um Deus de justiça? Ele é de amor, mas Ele é de justiça. Então por que muitas pessoas estão perdendo muitas vezes os resultados? Porque deixaram de honrar aquele que deu o resultado. Então cuide para você não deixar a bênção que Deus te deu se tornar uma maldição com as suas escolhas erradas. E tem algo, gente, que é real, que toda a sua prosperidade, toda a sua estrutura, toda aquela gordura que você adquiriu quando você era fiel a Deus, e você deseja desfrutar no pecado, essas coisas vão voar e vão desaparecer e vão minguar da sua casa. Tudo aquilo que Deus derramou sobre bênção na minha vida e na sua, quando a gente quiser desfrutar sem a presença dEle, aos poucos vai minguando, vai acabando e vai terminando. Como começa? Não tenho tempo mais para ir num retiro. Não tenho tempo para oferecer um cartão de kit galeto. O servir a Deus vira um trabalho na vida da pessoa, porque ela está na carne, e na carne não tem palavra. Tudo começa dessa forma, e as coisas começam a se minguar. Então uma pessoa, quando ela se torna insensível, ela não pratica mais a palavra, e ela não quer mais ajudar, e não quer mais fundamentar a sua fé. E aí ela começa a perder a sua bênção. E muitas vezes vem na igreja e diz que o louvor até mesmo é frio. O louvor hoje estava frio. Passa a semana inteira olhando novela, falando bobagem, fofoca, falando dos outros. E quando escuta a palavra e o louvor, diz que é frio. Terceiro ponto. Você precisa vencer a incredulidade. Ouvir e não praticar é alimentar a incredulidade. Incredulidade não é o que se sabe, mas é saber e não praticar, eu falei antes no início. Gente, são coisas que é o espinho na nossa carne. Fé no amor. Deixar de ter compromisso com Deus depois que é abençoado. E se tornar um incrédulo, um religioso. Isso aqui tira o resultado da igreja. Então, Tiago 1:22, ele é bem direto. E ele fala para nós não viver um engano. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando vós a vós mesmo. Então a incredulidade é esse engano que cria essa cegueira espiritual. A pessoa começa somente a correr atrás da bênção. E aí o Deus desse século, com letra minúscula, ele está muito faceiro. Porque ele está construindo o que ele quer. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus desse século, letra minúscula, ele cega o entendimento dos incrédulos. Porque a pessoa acha que está tudo certo. Não praticar a palavra mais se torna certo na vida dela. O pecado já é certo na vida dela. Não vender um cartão de kit é normal para ela. Não ir no retiro é normal. Não trazer o filho na Joade é normal. Depois busca no bailão, que está voltando já os bailão.
não sei com quem. Se torna tudo normal o erro na vida das pessoas. A luz do Evangelho não brilha mais naquela que é a imagem de Deus. Então, se você não está entendendo mais a palavra, tome cuidado que o inimigo já está botando você para se perder. A gente tem que vigiar direto. O inimigo, ele não desiste. Porque quando a gente se torna uma pessoa incrédula, a gente se torna igual no meio que a gente está. A gente não tem opinião própria mais. Esse é o processo que as pessoas perdem e vão se perdendo e vão se desviando dentro da igreja. Fé no amor, correr atrás da bênção e se tornar incrédulas. O não saber, na minha vida, gera dúvida. Mas eu saber e não praticar, gera incredulidade. Estou indo para o fim, tá, gente? Sabe quando você perde a bênção? Quando a gente desobedece a palavra. Quando a gente se recusa a crer na verdade. Lá em João 8,32 a palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Gente, a palavra de Deus, ela liberta o ser humano em qualquer área. Se é uma pessoa que gasta mais do que ganha, ela aprende. Ela liberta o ser humano nas atitudes. Ela liberta o ser humano na miséria da sua área espiritual. Então, fé e coragem é que gera disposição de alma, de espírito para a ação. E aí, vamos pensar aqui. Mas eu não sei, eu não tenho mais vontade. Muitas pessoas falam isso. Eu sei que é bom ir na igreja, eu sei que é bom ser fiel, eu sei que é bom colaborar, eu sei que é bom servir, mas eu vou perdendo a vontade. Escuta aqui, isso aqui. Amanhã de manhã, quando você se acorda, se você não tem vontade de trabalhar e você não vai, o que acontece? Ou todo mundo acorda louco para trabalhar na segunda? Não vejo a hora de chegar amanhã de manhã. Sabe quando desperta o relógio, você olha, não acredito. Acredito, está na hora. Hoje de manhã, quando despertou às 6, eu disse, já? Então, se a gente não ir trabalhar, agora acordei terça, não vou, hoje não me deu vontade de trabalhar. Como é que vai ficar? Quarta, que engraçado, segunda e terça eu estou sem vontade, quarta também não me deu. Vai obedecendo a sua vontade para ver como é que vai ficar a sua área espiritual. Siga a vontade, para você ver como vai ficar. O Evangelho é luz, é poder e é solução, é graça e é salvação. Romanos 1,16. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. E o 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. E assim está escrito, o justo viverá por fé. Aquele que se ajusta, ele vai viver por fé. O que é fé? É uma posse antecipada daquilo que você quer. Se você tem um sonho, e você tem fé, e você andar em direção àquele sonho, às vezes Deus dá maior do que o teu sonho. Sabia disso? Deus dá sempre maior, porque Deus é melhor do que nós. Ele é maior. Ele está mais alto. Ele vê de cima. E o último ponto. Se Deus fizer, nós temos que entender. Ele é Deus. E se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Tem gente que se Deus não faz, Ele deixa de ser Deus. Se Deus não faz o que eu quero, Ele deixa de ser Deus. E nós temos que ter uma fé na justiça. E cuidando da nossa bênção. E entendendo. E descansar. Se Deus fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo o meu Deus. Porque se Ele não fizer, é porque Ele tem algo melhor para você, se você está andando com Ele. Amém? Quando você está pedindo uma direção para Deus, para de querer dar a mãozinha para o céu. Nós não alcançamos lá. Deus não vai ouvir, é Ele que sabe o que é melhor para nós. Se Ele não está fazendo é porque Ele tem coisa melhor. É maior. Mas a gente não pode desistir. E a prova
É Daniel 3,17. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos. Olha esses 3 jovens, gente. Olha a fé desses 3 jovens. Olha a fidelidade deles com Deus. Se Deus quiser, Ele livra. Mas se Deus não quiser, nós vamos igual. Porque eu não vou mudar a minha opinião, eu não vou mudar a minha atitude, eu não vou mudar o meu posicionamento, eu não vou mudar a minha fé. Tem pessoas cristãs, que eu já vi, que no ambiente que elas estavam, quando tinha só cristão, a conversa era que agrada a Deus. Quando chegou o não cristão, se tornaram igual àquele um. Você vê disso? E aqui esses 3 jovens, eles se posicionaram. O rei Nabucodonosor fez uma estátua e todos teriam que adorar, se prostrar. E mais 3 ficaram de pé. Tu imagina uma multidão, mais de 1000 pessoas ali, tudo se dobraram, mais 3 ficaram de pé. Ficou fácil de ver, né? Quando o cristão se posiciona, fica fácil de ver os valores que ele tem. Porque o meu posicionamento, o seu posicionamento pode ajudar a salvar a família nossa. O tempo a gente não sabe qual que é. É o tempo de Deus. Mas se você se prostrar igual, você está igual. Ah, mas tu não sabe que eles prometeram a fornalha. Eles prometeram que ia aquecer 7 vezes. Tu acha que eles não viram a fornalha? Não estava quente? Eles não viram? Tu acha que eles não viram? Que quando eles não ouviram, vai ser 7 vezes mais quente. Mas sabe o que eles sabiam? Mais quente é a hora que estava dentro deles do que estava fora. Tem muita gente que se tornou um gelo espiritual. A religiosidade deixa um gelo. Eles estavam fervendo por dentro. Eu não vou mudar minha opinião. Não interessa o que os outros pensem. A minha fé, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus também. Quando eu estava naquele hospital, eu sabia que, meu Deus, eu não ia mudar minha fé com Deus. Se Ele fizer, minha cura é Deus. Se Ele não fizer, é Ele. Mas tem gente que se não mudar uma conta, Deus deixa de ser Deus. Ah, minha fé, Deus está de mal comigo. Mal caramba. É a gente que está sem compromisso com Deus. Amém? Feijão com arroz sustenta. Churrasco é uma vez na semana. Podia falar um monte de coisa linda, mas isso aqui deixa a gente firme. Isso aqui faz a gente não perder as bênçãos que Deus deu para nós. Faz a gente não perder a empresa que Deus deu para nós. Faz a gente não perder a família que Deus deu para nós. Faz a gente não perder os filhos que Deus deu para nós, que são bênçãos. Por que as pessoas estão perdendo as bênçãos? Porque pararam de honrar ao Senhor. Vamos ficar de pé. Nós não podemos ser fiel somente na igreja. Esses 3 meninos, eles eram fiel diante do desafio. A fidelidade deles não foi no sair do forno intacto. A fidelidade deles era entrar no forno. Sabia disso? Todo mundo olha essa história pensando, vai sair do forno espacial com um anjo dentro. Não, a fidelidade deles foi entrar no forno. A minha fidelidade e a sua é a gente entender que se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo o meu Deus. Amém, gente? Isso é a nossa fidelidade. Nós não podemos mudar porque o mundo mudou, porque as coisas mudaram. Nós temos que deixar que aquilo que está dentro de nós seja mais forte do que aquilo que está fora. Eles estão dizendo o que vale para nós. E o que vale para nós, eles estavam dizendo ali, ó, é isso aqui, ó. Para o mundo o que vale é dinheiro. Adianta ter dinheiro sem isso aqui? Para o mundo o que vale é um engano, uma alegria no momento, quando estão conquistando algo, e depois que conquistaram aquilo nem brilha mais, tem que conquistar outra coisa. Um engano nas drogas, um engano na prostituição, um engano na bebida,
um engano na mentira, que a vida é uma mentira. Como é que está o teu casamento? Tá. Tu vê na cara das pessoas. Está terminando e as pessoas não querem saber de Deus. Tem pessoas morrendo numa cama de hospital e não querem Deus. Como Deus olha para essas pessoas? Tudo que Deus deu para mim e para você, Ele quer que a gente cuide, Ele quer fazer parte. Ele quer fazer parte de você que é empresário, da sua empresa, Ele quer fazer parte do seu trabalho. Ele quer fazer parte dos seus filhos, Ele quer fazer parte da sua alegria, Ele quer fazer parte da paz, Ele quer fazer parte do seu casamento. Daniel, os amigos de Daniel aqui, o posicionamento deles, no meio de uma multidão, eles ficaram de pé. Daniel 3:28. Olha o que aconteceu com todo esse povo, no posicionamento de 3 homens. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Bendito seja o Deus da Luciane, bendito seja o Deus do Christian, da Rosângela, do Augusto. Bendito seja o Deus da Lisandra, bendito seja o Deus da Dona Áurea, bendito seja o Deus do Marcelo. Porque eles não mudam, eles continuam de pé, eles continuam acreditando que se Deus fizer, Ele é o meu Deus. Se Deus não fizer, Ele é o meu Deus também. Que enviou o seu anjo, livrou dos seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outros deuses, senão ao seu Deus. E aí? Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Não tem, gente. Não tem dinheiro, não tem nada que possa dar o que o nosso Deus pode dar. E aí? Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Primeiro a fé. Fé na justiça. Eu não vou me dobrar para isso aqui, eu não vou voltar a ser isso aqui. Eu vou continuar andando com Deus mesmo diante das adversidades. Porque eu sei, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo o meu Deus. Quantos creem nisso nesta manhã? Ore então, coloque a sua vida diante de Deus. É uma palavra que é para nós construir a nossa vida, construir a nossa fé, para nós parar de perder aquilo que Deus deu para nós. Muitas vezes nós estamos perdendo a alegria dentro do nosso lar. Quantos filhos falam tanto que queriam que os pais fossem em casa igual são na igreja? Quantas coisas nós estamos botando fora, e Deus tem nos dado com tanto amor, porque nós tínhamos sido justos diante dEle. Que nós possamos nesta manhã voltar a ter a justiça, a fé na justiça. Que nós possamos continuar nesta manhã honrando a Deus pelas bênçãos que Ele já nos deu. Que nós possamos nesta manhã viver o reino e não ser mais pessoas incrédulas, de vir à igreja e sair da igreja da mesma forma que nós chegamos, mas que nós possamos sair de cada expediente fervendo por dentro, fervendo de amor, porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo o nosso Deus. Aleluias. Pai querido e amado, aqui está a Tua igreja nesta manhã. Nós Te louvamos, Deus, para a Tua palavra ministrada nesta manhã. Nós Te louvamos, Deus, porque grande é o Teu amor para conosco. Nós Te louvamos, Deus, porque grandes são as Tuas misericórdias. E nós queremos Te pedir perdão nesta manhã pelos nossos pecados, pelas nossas omissões, pelas nossas fraquezas. Paizinho querido, nesta manhã nós queremos voltar para Ti. Nós queremos assumir novamente um compromisso contigo. Nós queremos Te amar, não com os lábios, mas com as nossas atitudes. Nós Te louvamos pela família do MBCV que o Senhor constituiu nesta cidade e nas cidades ao redores. Nós Te louvamos, Deus, por esta visão que tem alcançado tantas famílias e tem dado crescimento para cada área da vida. Que nós venhamos valorizar esse crescimento, que nós venhamos valorizar esse sustento que tem vindo do céu,
Que nós venhamos valorizar, Pai, a tua morte da cruz, Jesus. Porque através do teu amor nós alcançamos a salvação. E agora, através da justiça pela fé, nós vamos alcançar as bênçãos do Senhor para cada área da vida. Eu quero declarar nesta manhã, Pai, salvação, cura, restauração. Eu quero declarar nesta manhã, todos os lares que estão junto conosco, eu quero declarar nesta manhã, que o Senhor possa estar junto com as famílias desta vida terrena, organizando a casa de cada uma delas, organizando os casamentos, organizando os filhos, que o Senhor junto com eles possam estar de acordo com a tua palavra, alinhados, Pai, em nome de Jesus, amém e amém.